Começando aqui, vamos trazer hoje, nessa live, elementos importantes a respeito de casos onde existem múltiplas tentativas de suicídio. Surgiu aí de uma supervisão que eu dei essa semana e que vocês votaram, então a gente vai trazer aqui a respeito desse tipo de atendimento. Vamos que vamos chegando, meu povo. Quem está vindo aí? Quem está vindo aqui pela primeira vez, né? Meus babies aqui chegando, Sônia, querida, esse pessoal antigo aqui, ó. Conceição, Luciana, povo time se chegando aqui. Aquecer, vamos chamar mais gente. Pega o aviãozinho aqui embaixo, pega o aviãozinho, pega o compartilhamento, você que está vendo pelo YouTube, e envia para os grupos de PC, para os grupos da faculdade, da sala, de outros colegas. Lucilene, simbora! Pela primeira vez, bem-vindo! Muito bem-vindo. Deixa eu me apresentar. Então, Eduarda, tamo junto. Eu sou Tiziana Paiva, sou mestre, doutora em psicologia, trabalho aí há quase 20 anos, com sofrimentos extremos, fiz pesquisas em desastres, atuei com plantões psicológicos, mais de 15 times de plantões até hoje, e estamos juntos tentando aí exatamente trazer uma informação precisa, direto ao ponto, científica, para lidar com pessoas em sofrimentos extremos e demandas de suicídio. Rio Grande do Norte, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos. E hoje um tema que nós vamos falar aqui com muito cuidado, né, mas com muita assertividade, com muita clareza, a respeito de atendimento com múltiplas tentativas, quando isso ocorre. Então, vou quebrar algumas ideias que alguns possam ter a respeito desse tipo de atendimento, tá? Mergulhador, manda a máscarazinha aqui, ó, a Mari mandou. Simbora, mergulhadores, que é aquele que mergulha na dor, na espécie, sim ou não? E já quero avisar aí que teremos uma imersão agora, mês de agosto, que é o mês que antecede, né, o setembro, o mês da prevenção ao suicídio. Então, eu vou fazer uma imersão uma tarde inteira, viu? Meu aluno forme-se, prepare-se, fechada para o forme-se, tá? Eu e o Lucival, nosso gestor da comunidade, vamos trabalhar os 5 elementos da prevenção que você precisa incluir quando você for fazer campanhas, quando você estiver pensando em projetos e na sua clínica, porque, afinal, setembro é um mês mais pesado, né? Não, Elis? Setembro tende a ser... Eu sempre adoeço. Fim de setembro, né? Acho que muitas mais palestras, muito mais pedidos de orientação, muito mais gente falando de suicídio, e a gente precisa nos cuidar. Então, teremos elementos nessa imersão de autocuidado, a gente se fortalecer para entrar com tudo, botar o bloco na rua nessa campanha aí, e também fazermos, e também aspectos práticos de como se faz prevenção de fato, tá? Nada de balãozinho amarelo para cá, nada de valorizar a vida para lá, simplesmente sem ações concretas. Então, não vamos falar disso nessa imersão, já se anime aí, já se anime. E vamos que vamos trazer hoje, vamos falar de um tema que me pediram aí, a partir de uma supervisão, como eu disse, a respeito de casos onde já ocorreram múltiplas tentativas. Seja a pessoa que está em processo com você e ocorreu diversas tentativas, mas no caso, né, dessa supervisão não era isso. O psicólogo recebeu uma pessoa que já vinha de 3 tentativas, na terceira tentativa, tá? Então, quero trazer aspectos importantes a respeito disso aqui. Tudo bem? Então, junto? Mande um coraçãozinho aqui para mim, para criar relevância nesse vídeo aqui, chegar a mais pessoas. Simbora. Um primeiro ponto que eu quero desmistificar, preste atenção, é de que tentou suicídio uma vez, tentou suicídio 2 vezes, vai tentar para sempre. Existe um certo mito, existe uma certa, talvez uma coisa mais velada de muitos, de se encarar esse tipo de atendimento como um atendimento que não tem jeito, não.
que vai, cedo ou tarde, tentar tirar a vida. Vai morrer mesmo, não tem jeito não, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é isso. É claro que quando estamos diante de uma pessoa que já tentou uma vez, existe um fator de risco, existe um risco mais acentuado dela tentar novamente, tudo bem? Por quê? Porque ela já passou ao ato. Né? Quando ela está pensando sobre, pensou meios e tal, mas aí não tentou ainda, o risco é menor. Cuidado, fazer a avaliação do risco não é só este elemento. Se fosse, era simples, né? Se tentou, é alto risco. Se não tentou, não é alto risco. Não é. Tudo bem? Mas a gente vai ficar para aprofundar nisso no outro momento. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: não é porque já tentou várias vezes que tentará para sempre. Nós temos, inclusive, a potência, nós temos a possibilidade de construção de outros desfechos, de construção de estratégia de forma de enfrentamento, que eu quero falar disso com você hoje. Então, você, terapeuta, você, psicólogo, você, psicanalista, você que entra, né, desce na arena, né, do atendimento, que vai para o teu atendimento, que recebe, acolhe essa pessoa, que escuta a sua dor, você tem que entrar com imbuído de esperança. E sem ser piega, sem ser, positividade, vai dar certo. Não é isso, não. Mas, de alguma forma, você tem que ser o ponto de apoio, o ponto de acreditar, o ponto da esperança, de ser o guardião da esperança. Tudo bem? Gostaram desse nome, guardião da esperança? Guardião de possibilidades de melhora. Que o que eu vejo muito é chegar, mas aquele caso, parece que a pessoa está torcendo para perder o paciente, não sei. Né? Não está torcendo, eu estou exagerando, mas é porque eu sei o que acontece. Existem dois pontos, eu trouxe até no story hoje. Dois pontos importantes que, quando a gente está diante desses casos, esses dois elementos são, de alguma forma, tornam-se insegurança, medo. Que é o quê? Capacidade técnica, né, Karine? Se há capacidade técnica e se há capacidade prática. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, esses dois aspectos, capacidade técnica e prática, que aí se torna insegurança técnica e insegurança prática. Vamos imaginar o seguinte, eu comprei uma furadeira, comprei não, até queria usar, mas eu tenho exatamente esse problema. Eu tenho um problema de uma insegurança técnica. Cara, eu não sei como é o negócio da furadeira. Eu posso ver um tutorial na internet, fazer um curso, receber uma aula, certo? Mas, por enquanto, eu não sei como que liga, como que bota as brocas e tal da furadeira. Estão comigo? Estão comigo? Eu não sei a força e o ângulo para entrar. Isso é uma falta técnica. Tecnicamente, eu não sei operar uma furadeira. Certo? Contudo, tem um outro elemento. Vamos dizer que eu vejo um tutorial na internet. Ou eu vejo um amigo meu fazendo aqui. Uma amiga minha fazendo aqui, que eu tô uma amiga boa de furadeira também. E aí, beleza, o ângulo é tal, a furadeira é esse, número 6, número 8, número não sei o que, sei lá. Aí eu seguro a furadeira na mão. Cara, ela vibra, né? Ela faz barulho, ela vibra, né? E eu que nunca furei uma parede, mas imagino que aí tem uma certa força para botar. Ou seja, eu não sei. É uma falta, uma incapacidade prática. Aí, no caso. Tudo bem? Ou seja, a gente pode comprar um livro escrito, né? Manejo ao suicídio, manejo ao luto, manejo a, sei lá, tem lá o livro. E aí tem lá, tem as bases, tem os conceitos importantes, tem o que é que você precisa observar, tem perguntas a serem feitas e tal. Vamos dizer que está bem descrito, bem, que eu não conheço qual que livro é esse, viu? Me adiantando. Mas tá lá, bonitinho. Aí você senta na frente da pessoa. Aí é outros 500, né, meu amigo? Meu aluno forme-se, né? Que a gente estuda as PDs, que são as perguntas difíceis.
a gente aprende que perguntas difíceis precisam ser feitas. Quando a pessoa está falando sobre morte, sobre dor, é sobre morte, sobre dor que a gente precisa comentar, a gente precisa falar, que a gente precisa mergulhar. E aí, perguntas difíceis precisam ser feitas porque vão nos dar essa abertura para o outro entender que pode falar disso. Então, se a pessoa está dizendo, não sei, eu estou pensando, por exemplo, um PD difícil. Você está pensando em se matar? Você já sabe como? Você já tem data? Né? Você já se viu morto? Enfim, são algumas questões importantes que vão perpassar o nosso manejo. E aí, uma coisa, vamos dizer que o João, que está aqui nos escutando nessa live, eu tenho que fazer essa pergunta. Isso é capacidade técnica. Ele adquiriu, ele entendeu, eu nem expliquei bem, mas ele entendeu que a PD é importante. Ele comprou a furadeira, ele vai usar. Aí, tem um outro elemento que é a capacidade prática, né? Que é prática. Ou seja, rola uma insegurança prática. Que aí muito disso, como é que a gente, vamos lá, soluciona os dois pontos aqui. Um é capacidade técnica, é aprimoramento técnico. Curso. Lives como essa, você que está aqui, né? Quase 50 pessoas aqui ao vivo. Forme-se, outros cursos, textos, livros, fóruns, discussões. Tudo bem? Uma outra capacidade prática. A atuação, não há como, que nem aprender a nadar, né? Melhor do que furadeira era aprender a nadar. Porque uma coisa é, né? Você vê um tutorial, como é que eu nado borboleta? É super difícil, né? Entendi, tutorial. Aí vai para a água. É prática, né? É prática. E você precisa estar diante do outro. Contudo, você não pode ir. Aí, como que ajuda na capacidade prática? É só indo lá? Não. Temos aspectos, por exemplo, que uma supervisão ou alguém que você confia. Alguém que você confia, mais experiente, que te apoia, que pode dizer assim, fulano, nesse teu caso, pensa tal aspecto aqui, né? É um olhar para os pontos cegos, um olhar de fora. Então, essa ideia de termos esses pontos de apoio, que pode ser um professor, um supervisor, podem ser colegas, grupos de colegas, tudo bem? Então, sana o outro ponto prático. Pode, né, favorecer esse outro ponto prático. E aí, tudo bem, gente? E aí, vamos para o caso de múltiplas tentativas. Isso é terapia, atuação terapêutica de uma forma geral. Esses dois pontos, né? E vamos para o caso de múltiplas tentativas. Então, a gente já trouxe um aspecto de que não é porque ela já tentou que ele vai tentar de novo. Tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só responder aqui o colega perguntando sobre dor do luto de 8 meses a 2 anos. Não, tem nada a ver, viu, Belo? Esqueça esse negócio de tempo. Luto não faz relação com o tempo, não. Faz relação com como a pessoa está, a funcionalidade dela na vida. Tudo bem? Mas vai ficar para outra live também. Então, vamos lá. A pessoa que já tentou, não é que ela vai tentar para sempre. Nós temos que entrar na seção imbuídos de potência de construção de possibilidades novas de reconstrução de vida. Segundo ponto, existem cuidados importantes de pessoas com múltiplas tentativas. Aí eu vou trazer um pouco, brevemente aqui para você entender, que cuidados você vai precisar ter a partir do método que a gente estuda dentro do Forme-se, que é o cultivar. Então, nós temos um solo, nós temos uma plantinha num solo, e essa plantinha está frágil, fraquinha, vulnerável. Esse é o nosso paciente de múltiplas tentativas. Bem, vamos imaginar isso. E aí, o que é o solo? O solo é o lugar terapêutico de confiança, de segurança. Relação terapêutica segura,
quando a gente estuda os autores da neurociência do trauma, né? Eles enfatizam muito nisso, né? A respeito do lugar seguro, tá? Teoria polivagal, estude. Teoria polivagal, tá? Mas só para trazer, então, lugar seguro. Esse lugar seguro é o lugar que vai nutrir essa plantinha. Nutrir essa plantinha que está não conseguindo ela mesma, a partir de suas raízes, tirar do solo os nutrientes, ela mesma. Então, eu tenho que dar, vamos dizer assim, uma adubada melhor no solo, com autonomia, com intervenções de confiança, com essa construção desse laço de apoio e sustentação para essa pessoa. Eu não queria usar o termo sustentação, por isso que eu dei uma... Mas vocês entenderam, né? E aí, o segundo elemento importantíssimo de intervenção são intervenções de sustentação. O que são intervenções de sustentação? São intervenções que favorecem segurança para essa pessoa. É como se fossem aquelas estacazinhas que se colocam em mudas de plantas, já viram isso? Né? Tem umas madeirinhas assim. Para que, sei lá, se der uma chuva, um vento forte, a plantinha que está fraquinha neste momento não caia. Então, a gente tem que pensar em intervenções de sustentação. Que é o quê? No caso de múltiplas tentativas, né? A gente precisa saber quais são os riscos. Por exemplo, é uma pessoa muito solitária, sozinha. Então, ela passa muito tempo sozinha, fim de semana sozinha. Então, a gente percebe o quanto é um risco esse isolamento dela. A gente vai tentar atenuar. Um outro ponto, vamos dizer que a gente, né, na narrativa, a gente conhece a pessoa, a pressão que ela sofre no trabalho, pressão por metas e tal, é gatilho para ela, porque ela se sente fracassada, ela se sente impotente. E aí a gente percebe que o dia da cobrança da meta, o fim do mês, sei lá, está chegando. E aí a gente sabe que é um gatilho, então como a gente pode atenuar isso? Isso é intervenção em sustentação. Reduzir acesso aos meios. Então, vamos dizer que é uma pessoa que toma medicação. E aí, essa medicação pode ser um risco para essa pessoa. Então, nós vamos fazer intervenção de, opa, como é que atenua? A mãe dela pode ficar com a medicação? O esposo? Um amigo? Intervenções de sustentação. Tá claro, gente? E aí é óbvio que cada caso é um caso. Cada caso vai mostrar suas brechas de possibilidades para a gente construir isso. A gente construir esse lugar que ela se sinta mais segura. Então, intervenção de sustentação é intervenção para favorecer segurança. Favorecer segurança para essa pessoa. E aí, como eu estou falando em construção, saibam, né, e compreendam que tudo não é uma intervenção assertiva, no sentido de convencimento. São intervenções que a gente precisa fazer convites e construir juntos. Gosto muito de falar da metáfora do banco do motorista. Quem senta no banco do motorista, no atendimento ao suicídio ou à demanda de suicídio, é o paciente. Por quê? Porque ao sentá-lo e dizer para ele, ó, meu amigo, vamos para onde? Você tá no banco do motorista aí. A gente está no banco do carona, só que a gente não está também passivamente no banco do carona, passeando, olhando a paisagem, não. A gente está com um mapa, a gente está com GPS, a gente está dizendo assim, olha, você vai dobrar à esquerda? Tudo bem, pode ter muitos buracos nessa estrada da esquerda, que eu estou percebendo aqui no meu mapa. Tá? Então, você está de copiloto na viagem, não de carona somente. O que eu estou querendo enfatizar com isso? Que se despidam desse lugar de que tem algo para ser dito, que vai gerar um insight, que vai gerar um convencimento, que aí a criatura desiste de tentar. Não existe. Não existe isso.
É uma construção. A gente tem muito o que fazer. Como eu gosto de trazer, de suar a camisa nessa construção, né? Porque tem que ser, ao mesmo tempo, delicado, ter uma percepção ampla do caso, saber muito a respeito de fatores de risco e fatores de proteção. Nesse caso que eu estava mencionando aqui dessa supervisão que eu dei essa semana, quer dizer, ontem, né? Foi ontem mesmo. A pessoa de múltiplas tentativas tinha um lugar uma questão muito severa a respeito de laços afetivos. Então, a partir dos pais, pai e mãe, era muito complicado. Ambos alcoólatras. Ela se sentia, portanto, um fardo, ela se sentia, portanto, né, um erro, tá? Então, tinha um discurso, tinha escutado isso, que ela foi um equívoco. E aí que ela, né, a gente pensa, tá, o que essa moça faz? Muitas vezes um trabalho, muitas vezes tem algo que ela exerça que seja algo que dê sentido, que a proteja. Por exemplo, um caso antigo de uma pastora, inclusive, da igreja, né? Estava bem num momento bem delicado. E só que a igreja era um fator tanto de gatilho, que ela se sentia cobrada, se sentia muitas vezes inadequada, mas era coisa que preenchia a vida dela, era coisa de ia cantar na igreja, ia pregar e lá, tá? Então, a gente perceber isso para o quê? Potencializar fator de proteção e atenuar os riscos. Esse é o nosso manejo. Ao tempo que a gente vai nutrindo o solo, né? Com essa relação terapêutica de confiança, esse vínculo de confiança. Joia? Então, eu estou falando de aspectos aqui de múltiplas tentativas, de que a gente precisa perceber. A gente vai, por exemplo, muitos me perguntam, Tice, eu pergunto sobre as tentativas anteriores, vamos dizer que ela chegou e já tentou, disse que tentou. Pergunte. A gente vai precisar saber, porque para mapear gatilhos, né? Então, se em algum momento, foi um fim de relacionamento que eu tentei e tal. Então, opa, então uma questão talvez afetiva, talvez de desamparo, né? Ou de traição, que foi o caso, né? Do fim do relacionamento, seja algo que a deixe mais vulnerável. Deixe mais vulnerável. Então, tudo isso a gente vai precisar saber. E aí, o ponto muito importante, e eu quero responder perguntas de vocês daqui a pouco, é que, primeiro, qualquer ajuda não ajuda, né? Estou desenhando aqui linhas gerais de um manejo que é bem mais profundo, né, do que uma live pode contemplar. Contudo, vocês já estão percebendo talvez elementos que vocês já podem incluir no atendimento próximo de vocês. Vejam, quando eu falei assim, ó, potencialize fatores de proteção e atenue os riscos, né? Eu não disse aqui que tem que chamar a rede de apoio. Na verdade, atendimento psicológico não tem que nada, né? Tem que isso, tem que... Não tem que. Por quê? Porque eu não sei se é possível. Por exemplo, essa moça que a gente deu, né, a supervisão. Ela tem pai e mãe? Tem. Eles são gatilhos, sim. Então, já é alguém que a gente não pode contar muito, porque são gatilhos. Contudo, aí contexto. Nesse momento, a mãe, preocupada com ela, trouxe ela para morar com a mãe, ela morava com o pai, então trouxe ela para morar com a mãe, para morar com ela, enfim. E tá perto, e estão fazendo coisas juntas. Olha que momento. Apesar da mãe ter uma questão com álcool. E isso ser gatilho. E ter histórias passadas, mágoa, ressentimento, também ser gatilho. Então, a gente tem que, opa, tá, mas será que a gente pode, será que a gente pode chamar essa mãe em sessão? Aí o psicólogo que eu estava dando super disse, eu já perguntei para ela, ó como é, para não romper confiança, né? Já tinha perguntado para ela o que ela achava de eu conversar com a mãe dela. E ela disse que tudo bem. Aí ele veio para a supervisão para saber o que eu achava. Eu disse, joia, então vamos chamar essa mãe, vamos falar com essa mãe e ver o quão essa mãe está ali, como é que ela pode colaborar. Então,
chamar a rede de apoio é para fazer uma rede de colaboração para ajudar a pessoa, tá? Não é? Eu ouvi até um povo nos grupos aí, os meus alunos me mandam, que faz parte desses grupos PC por aí, dizendo, tem que mandar assinar um termo de responsabilidade pela morte. Eu falei, o que esse pessoal tá fazendo, pelo amor de Deus? Para o pai assinar um termo de responsabilidade de morte. Eu não sei o que é que esse povo... Não existe isso não, gente. Viu? Primeiro, que ninguém é responsável pela morte de ninguém, não. Segundo, que a relação com a rede de apoio é essa, é de colaboração, de tentar um trabalho, que o trabalho seja, que a gente tem apoio dessa pessoa lá na casa dela, né, para oferecer alguns cuidados. Tudo bem? Nem sempre é tão simples abordar a rede de apoio ou criar uma. De fato, e inclusive eu diria o seguinte, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, né, eu vi uma pesquisa um tempo desse, que essa agora, esses últimos 10 anos, esse tempo, essa década atual, é a que temos menos amigos de toda a história da humanidade. Temos menos amigos, menos de 3 amigos na vida. Eu tinha um número assim, eu não sei se era 3 ou era 4, enfim. Então, nós vivemos uma era da solidão. Uma era da solidão. Ou seja, vai ser difícil de perguntar, né, Luciana, quem é a tua rede de apoio? Ah, não sei, tal. Nós estamos mais individualistas, nós estamos mais fechados, nós estamos mais nos nossos apartamentos, nos nossos muros, na nossa internet, olhando aqui, né, no restaurante, no ônibus, o tempo inteiro. Então, isso vai ser sempre um desafio. E aí, aquilo, né? Não disse que era fácil, eu disse que era possível. Possível é a gente construir, pensar, repensar, né? A pessoa se possibilitar, se abrir para um parente, um amigo, alguém. Lu perguntando, sempre autorizada pelo paciente, rede de apoio? Eu diria que assim, sim, esse é o cenário ideal, sempre autorizado pelo paciente. Contudo, Lu, se ele está no alto risco, você fez sua avaliação do risco. Olha, quase 80 pessoas nessa live, minha gente. Mande aí para mais gente, para eu deixar ela gravada. Vamos bater os 80? Vamos bater os 80? Coisa linda, plena 5 horas da tarde, numa terça-feira. Maravilhoso. Se você faz sua avaliação do risco, Lu, e ele está em alto risco, o que é alto risco, né? É que existe uma probabilidade alta dele tentar suicídio nos próximos dias, assim, né? Tem uma vulnerabilidade muito, muito alta aqui. Então, a gente pode acionar uma rede de apoio à revelia, ou seja, sem ele autorizar. Sem ele autorizar. Tá? Meus amores. Bora. Questões desta live. Eita, faltou uma pessoa, pelo menos aqui na minha 78, saiu alguém. Vou deixar gravado, eu acho que esse tema é muito importante. Vou até subir no YouTube também. Subir no YouTube. Toda terça-feira, às 5 horas, né? Até quando a impermanência permitir, porque negócio de toda e tal, demais, né? Vamos tentar manter esse espaço aqui de bate-papo, tá? E lembrando que em agosto é o nosso preparatório, inclusive no conteúdo aqui na internet e tal, forte, Reels e vídeos e tal, para o setembro da prevenção ao suicídio. Ô, minha querida Rai, tô com saudade de tu, não tem aparecido nas aulas. Simbora, faz aquele. Já que tu estás aqui, gostou da live, gostou do bate-papo, manda aqui o aviãozinho, manda essa live para mais pessoas. Você está vendo a gravação, também faça isso, para que possa chegar a mais e mais pessoas. Boa, povo chegando agora. Data tem, deixa eu ver aqui. Deixa eu só afastar aqui para abrir meu calendário aqui. Vocês deixarem reservados meus formices.
Dia 19 de agosto, à tarde. Tarde inteira, tire para mim, viu? 19 de agosto. Boa. Karime, vamos se ver. Fechou. Então, acho que um ponto para a gente fechar essa live é dizer o seguinte: você é potência, meu caro colega. Falando aqui diretamente para o profissional, diretamente para você, terapeuta, psicólogo, psicanalista, analista do comportamento. Você é potência. Eu vi isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Eu trabalho com isso, eu trabalho para te potencializar. Para que você entenda que é possível, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Com muita. Aí tem critérios para isso, né? Não é só de boa vontade se vive, mas com, de fato, ciência, sabedoria, paciência, muita empatia, muita escuta acolhedora e muita parceria. Isso que eu chamo aqui, meus fórmices, né? Porque a gente anda juntos, encontros ao vivo, no grupo do WhatsApp, né? Caminho junto com o meu time, por isso que eu chamo de time, chamo de família, porque a gente precisa se apoiar nos outros. Então, saiba o que é possível. Você ter uma intervenção segura e potente. E potente. Fechou? Beijo, meu povo. Até terça que vem. A gente se vê.